Israel lançou hoje uma nova onda de bombardeios contra o Irã e, entre outros alvos, atacou uma das bases de guarda revolucionária, a força de elite do regime iraniano, além de uma penitenciária perto de Teherã. Um dia após os ataques dos Estados Unidos, que, segundo o Pentágono, abre aspas, devastaram o programa nuclear do Irã, fecha aspas, a Casa Branca pediu ao governo iraniano que retornasse à mesa de negociações nucleares se quisesse permanecer no comando do país. Pois é, o Irã ameaçou os Estados Unidos com uma ação firme em resposta aos ataques à usina subterrânea de enriquecimento de urânio de Fordo e instalações nucleares de Isfahan e também Natanz, no centro do país, além de um possível fechamento do Estreito de Hormuz, o que causa uma grande preocupação mundial. Em sua rede social, Donald Trump agradeceu, ironicamente, pelo Irã ter avisado que atacaria. A gente tem aí na tela o que disse o presidente norte-americano. Sim, André, olha só, ele diz: o Irã respondeu oficialmente à nossa destruição de suas instalações nucleares com uma resposta muito fraca, o que esperávamos e que combatemos com muita eficácia. Ele ainda continua: foram disparados 14 mísseis, 13 foram derrubados e um foi liberado, porque estava direcionado em uma direção não ameaçadora. Tenho o prazer de informar que nenhum, em caixa alta, americano foi ferido e quase nenhum dano foi causado. Mais importante ainda, segue Trump, eles tiraram tudo do seu sistema. Espero não haverá mais ódio. Quero agradecer ao Irã por nos avisar com antecedência, o que tornou possível que nenhuma vida fosse perdida e ninguém ficasse ferido. Talvez o Irã possa agora prosseguir para a paz e a harmonia na região. E eu encorajarei Israel com entusiasmo fazer o mesmo. E ele termina esse post em sua rede social agradecendo, né? Ele diz ali: obrigado pela sua atenção a este assunto. São palavras, portanto, de Donald Trump. E havia, gente, que é um corredor, a gente está falando agora da questão do petróleo, né? Um corredor do Golfo rico em petróleo, com os mercados da Ásia, Europa e América do Norte, entre outros, viu? E cerca de 50% do consumo mundial do petróleo e gás natural passam pelo Estreito de Hormuz, como o André falou agora há pouco. Então, acompanhe com a gente, portanto, nessas imagens, né, André? Você separou hoje essas imagens do Estreito de Hormuz, que está dando muito o que falar. Uma reportagem que a gente preparou para explicar direitinho como é que funciona essa região. O Estreito de Hormuz é uma via navegável estratégica para o transporte marítimo de petróleo e há muito tempo é utilizado pelo Irã como uma moeda de troca geopolítica. O país voltou a ameaçar o seu fechamento após Israel lançar uma campanha aérea massiva no início deste mês, visando instalações nucleares e militares. Parlamentares iranianos sugeriram a ideia após os Estados Unidos atacarem importantes instalações nucleares. Mas a decisão cabe ao Conselho de Segurança Nacional, o mais alto órgão de segurança do Irã. O Estreito de Hormuz liga o Golfo ao Oceano Índico e está situado entre o Irã e o enclave de Musandã, em Omã. Suas dimensões, com cerca de 50 quilômetros e águas rasas, com profundidade máxima de 60 metros, o tornam vulnerável ao isolamento militar. A via navegável é um corredor vital que conecta o Golfo, rico em petróleo, com mercados na Ásia, Europa, América do Norte e outros países. De acordo com a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, o Estreito de Hormuz é um dos pontos de estrangulamento de petróleo mais importantes do mundo. Cerca de 1/5 do comércio global de gás natural liquefeito também transitou pelo Estreito de Hormuz em 2024, principalmente do Catar. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos têm infraestrutura para contornar o estreito, potencialmente mitigando interrupções, mas sua capacidade de trânsito permanece muito limitada, com um pouco mais de 2,5 milhões de barris por dia.
Mais de 80% do petróleo e gás que transitam pelo Estreito de Hormuz tem como destino os mercados asiáticos, o que torna o continente mais vulnerável a um possível fechamento. O transporte de outros produtos, como plásticos, fertilizantes, produtos químicos, automóveis, maquinários e também eletrônicos, dependem de Hormuz. Caso a decisão do parlamento iraniano se mantenha, a tendência é de aumento generalizado de preços desses produtos. Pois é, segundo o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, ainda é impossível saber a extensão dos danos provocados pelos ataques americanos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou os ataques contra o Irã como uma agressão não provocada, sem fundamento nem justificativa. Putin, que desde o início do conflito se ofereceu para fazer a mediação, recebeu em Moscou o ministro das Relações Exteriores da República Islâmica logo depois dos bombardeios americanos do fim de semana contra instalações nucleares iranianas. Temos relações duradouras, boas e confiáveis com o Irã. Da nossa parte, estamos fazendo esforços para dar ajuda ao povo iraniano. O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araqi, agradeceu ao Kremlin pelas posições firmes e corretas contra o ataque e lembrou que a Rússia é parceiro no programa nuclear iraniano. Sempre mantivemos estreitas consultas com nossos amigos da Rússia sobre todas as questões. Sobre o programa nuclear iraniano, a Rússia foi parceira e companheira. Construiu as instalações nucleares de Bushehr, esteve presente nas negociações nucleares e foi uma parte-chave das negociações. E o Irã lançou mísseis contra bases aéreas dos Estados Unidos no Catar na tarde de hoje, horário de Brasília. Segundo o governo iraniano, a imprensa internacional relata que foram ouvidos sons de explosão em Doha, capital do país do Oriente Médio. Em uma transmissão na TV estatal, o governo iraniano afirmou que o ataque foi grandioso e bem sucedido. O país também diz ter enviado mísseis à bases norte-americanas no Iraque. Em um pronunciamento hoje cedo, o porta-voz do quartel-general do Irã, Ebrahim Zolfargari, ameaçou retaliações severas aos Estados Unidos. Vocês vão se arrepender, disse o porta-voz. A América criminosa, em sua contínua e completa agressão pelo regime sionista, violou descaradamente a soberania da República Islâmica do Irã, entrando diretamente em guerra com o Irã e invadindo o solo sagrado do Irã. Este ato hostil foi realizado com o objetivo de reviver o moribundo regime sionista, porém, não só foi inútil, como também ampliará o escopo de alvos legítimos e diversos para as Forças Armadas da República Islâmica do Irã e lançará as bases para a expansão da guerra por toda a região. Asseguramos que, após esta agressão, os ponteiros do relógio não mais girarão a seu favor. Os guerreiros do Islã, em resposta a este crime, vão realizar operações poderosas e direcionadas que infligirão consequências pesadas, lamentáveis e imprevisíveis sobre vocês, se Deus quiser. Já o porta-voz do exército israelense, Efie Defrin, chamou o Irã de Estado terrorista. Quero dizer que isso é mais uma prova de hostilidade e violência, e do fato de que o Irã é um Estado terrorista, que ameaça não apenas Israel, mas todo o Oriente Médio, incluindo seus vizinhos e o mundo inteiro. O presidente do Irã fez uma publicação durante o ataque, abre aspas, não fomos nós que iniciamos ou procuramos guerra, mas não deixaremos uma agressão ao grande Irã sem resposta. Vamos nos manter firmes pela segurança desta querida nação e responder a cada ferida imposta ao corpo do Irã com fé, razão e decisão. Fecha aspas, né? E ele ainda fala que o povo, Deus, olha sempre por eles, né? Portanto, são palavras do presidente do Irã.
Pois é, o alvo do Irã foi uma base aérea dos Estados Unidos no Oriente Médio. O ataque é mais um passo na escalada do confronto, que passa a envolver agora também mais atores internacionais, desde que os Estados Unidos da América apoiaram Israel diretamente a atacar o Irã na sexta-feira. Pois é, cerca de 200 brasileiros moram lá no Irã. Essas pessoas, né, foram orientadas pelo Itamaraty a atualizarem todos os dados aí por e-mail junto à embaixada em Teherã. No domingo, o governo brasileiro condenou o ataque dos Estados Unidos a instalações nucleares do Irã e advertiu para possíveis danos irreversíveis com a escalada militar se não houver uma solução diplomática para esse caso. Pois é, em nota, o Itamaraty diz que os ataques militares de Israel e, mais recentemente, dos Estados Unidos contra instalações nucleares violam soberania do Irã e do direito internacional. Na sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores do Brasil emitiu um alerta consular no qual recomenda que brasileiros não viajem para o Oriente Médio até que a situação naturalmente esteja mais tranquila ou que tenha pelo menos passado. Pois é, daqui a pouquinho a gente tem um especialista conosco, porque chegou uma atualização deste assunto agora pra gente, André. O Donald Trump se manifestou aí por meio de sua rede social, falando o seguinte: parabéns a todos. Foi totalmente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo em aproximadamente 6 horas a partir de agora, quando Israel e Irã tiverem encerrado e completado suas missões finais em andamento por 12 horas, momento em que a guerra será considerada terminada. Oficialmente, o Irã vai começar aí o cessar-fogo e na 12ª hora Israel iniciará o cessar-fogo. E na 24ª hora, um fim oficial da guerra dos 12 dias será saudado pelo mundo. Segue a mensagem de Donald Trump. Durante cada cessar-fogo, o outro lado permanecerá pacífico e respeitoso. Partindo do pressuposto de que tudo funciona como deveria, o que acontecerá, gostaria de parabenizar os dois países, Israel e também Irã, por terem resistência, coragem e inteligência para acabar com o que deveria ser chamado de a Guerra dos 12 Dias. Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não o fez e nunca o fará. Encerra aí essa mensagem, este post, dizendo: Trump, Deus abençoe Israel, Deus abençoe o Irã, Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe os Estados Unidos da América e Deus abençoe o mundo. E aí ele assina, portanto, essa publicação, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Portanto, notícia quentinha, post do Trump de agora, André. Pois é, e quem está com a gente para nos ajudar a entender melhor, entender mais sobre a escalada desse confronto, é Lucas Azambuja, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC. Uma escalada de uma guerra que a cada hora, a cada minuto, como a gente viu agora há pouco aqui a Síria lendo um tweet que o presidente americano postou, a cada minuto tem sido modificada e com cada passo assustando a todos nós bastante, né? Como é que o senhor vê esse momento desse confronto? Trump falando que vai se acabar em breve. Boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado pelo convite. O que nós estamos vendo é talvez realmente o desfecho desse conflito, né? Uma vez que a capacidade operacional do Irã de resistir a essas operações, inicialmente de Israel e agora com os Estados Unidos, tem sido bastante comprometida, né? Inclusive a própria permanência do atual regime no poder. Então, o que a gente estava vendo era um pouco uma certa guerra de informações, esse ataque que, de fato, né, se você tem capacidade militar de atingir o seu inimigo com força, você não vai anunciar isso antes, né? Então, a ironia de Donald Trump na sua postagem, ela tem um certo fundamento,
porque se também atingisse algum tipo de militar americano, as coisas poderiam escalar ainda mais forte para o Irã, e o Irã apenas recebeu, digamos, da Rússia, nesse encontro com Vladimir Putin, uma espécie de apoio diplomático, né? Putin se oferecendo mais uma vez como o mediador, né, dessas negociações, e nesse sentido, o que vai estar agora em jogo é a capacidade do atual regime iraniano de permanecer no poder ali dentro, ligada à questão do enriquecimento do urânio e o seu programa nuclear. Então, isso que já está sendo discutido e se está muito mais hoje no campo daquilo que a gente pode chamar de guerra de informação, guerra de propaganda, com ambos os lados fazendo declarações para justamente falar com o seu público interno e garantir as suas posições e os seus interesses. Você analisa essa publicação de agora de Donald Trump? Você acredita que realmente, a partir de agora, haverá um cessar-fogo? A gente tem, é muito recente, né? A gente tem que ver agora os próximos passos aí dos diferentes lados, como é que eles vão se pronunciar, principalmente Israel e também o Irã, né, nesse sentido, na medida que se isso vai ser aceito, né, e que tipo de negociação, então, vai ser feita. Porque a posição dos Estados Unidos, principalmente do Donald Trump, é muito clara, ou seja, o Irã não pode ter o desenvolvimento do seu programa nuclear, especialmente, né, com o seu direcionamento no desenvolvimento de armas nucleares. Agora, professor, muito se fala nas possíveis retaliações do Irã contra os Estados Unidos. A gente sabe que o poder bélico deles, de certa forma, né, guardadas aí as devidas proporções, é bastante limitado. Eles não têm como, por exemplo, enviar mísseis, bombas lá de onde eles estão até os Estados Unidos, embora a recíproca seja verdadeira. Teme-se nesse momento, talvez, ataques isolados, respostas isoladas. Uma dessas retaliações poderia ser, por exemplo, o uso do terrorismo unitário, dos chamados lobos solitários, com bombas no corpo, com bombas em carro, atacar pontos específicos. Esse poderia ser uma resposta, essa poderia ser uma resposta do Irã contra os Estados Unidos? Sim, essa é sempre uma possibilidade, uma vez que o Irã, né, o regime iraniano sempre serviu como ponte de financiamento aos principais grupos terroristas da região, né, em especial Hezbollah e Hamas. Então, isso poderia acontecer, né, mas a capacidade do Irã infligir grandes danos, né, por esses métodos é bastante limitada, tendo em vista, né, a atual situação e o que está sendo, né, negociado, e o principal alvo, que é a interrupção do programa nuclear. Então, a gente pode ter alguns lobos solitários, células, tentando infligir algum tipo de instabilidade, ou mesmo tentar atrair outros grupos, né, para fazer uma instabilidade na região e, assim, talvez tirando o foco do Irã. Mas eu acho que é muito provável que o Irã consiga, né, levar adiante nessa direção. Tudo indica que o regime, pelos os seus pronunciamentos, a sua forma de propaganda internamente, com o corte da internet no seu próprio território, né, está tentando ali permanecer no poder, né, e voltar, digamos assim, a tentar operar novamente os seus interesses, principalmente na questão ali do petróleo e do Estreito de Hormuz. Agora, professor, o governo brasileiro condenou aí no fim de semana com veemência, né, os ataques realizados pelos Estados Unidos a bases nucleares do Irã e também os ataques militares a Israel, né? Em nota, o Ministério das Relações Exteriores chegou a falar da preocupação grave aí com esse confronto. Eu queria entender qual que é a avaliação do senhor sobre esse posicionamento, né, do governo brasileiro aí em relação ao assunto.
O Brasil ele está indo para um caminho que se afasta, digamos assim, dos países ocidentais, né? Ou seja, nós temos tanto França como Alemanha já apoiando as medidas de Israel e, né, se pronunciando pouco em relação à questão dos Estados Unidos, né? E já uma pressão do próprio Estados Unidos com relação aos países latino-americanos, né, para se avaliarem o seu posicionamento, né, dando a entender que isso trará algum tipo de consequência nas relações desses países com os Estados Unidos. Então, a gente tem que entender um pouco, né, que tipo de consequências isso pode trazer na nossa relação com os Estados Unidos, principalmente relações comerciais, econômicas, da qual nós dependemos dos Estados Unidos, e também o quanto nós estamos nos afastando, digamos assim, dos posicionamentos das principais democracias do mundo. Pois é, uma das principais democracias do mundo no que diz respeito aos Estados Unidos, talvez também, que foi ali um símbolo da democracia, que tem se mostrado pelo presidente norte-americano muito autoritária, né? E ele, inclusive, das formas que ele tem colocado esses tweets, essas postagens em redes sociais, até, digamos que, zombando, né? Muito obrigado por terem avisado, facilitou tudo. Isso aí... Isso não está cada vez mais afastando o presidente norte-americano de uma comunidade internacional um pouco mais unida? Assim, nós estamos vivendo uma situação muito diferente daquela que nós, do mundo, né, digamos assim, das primeiras décadas do século XXI, né? Nós estamos adentrando num contexto do que alguns têm chamado de nova Guerra Fria, né? E um reposicionamento, então, das rivalidades e de uma lógica onde os Estados Unidos e China rivalizam enquanto papel de potências hegemônicas, né? Ao mesmo tempo, esse tipo de operação dos Estados Unidos, né, ela já havia sido verificada no Oriente Médio em outros momentos. O próprio presidente Barack Obama fez uma série de operações, bombardeios estratégicos naquela região, levando inclusive até mesmo, né, aquela instabilidade que ficou conhecida como Primavera Árabe, né? Ou seja, é típico da geopolítica e da política internacional de grandes potências projetarem poder dessa forma, né? E, nesse sentido, o próprio apoio interno nos Estados Unidos com relação a essas operações, né, tem sido positivo de maneira geral na opinião pública americana, né, e nas relações históricas de alinhamento estratégico entre Estados Unidos e Israel. Então, nesse sentido, não há muitas novidades, é só a forma, né, de comunicação do presidente Donald Trump que é a forma que a gente está vivendo hoje, né, com líderes mundiais se pronunciando através das redes sociais, e o Donald Trump tem um histórico, inclusive, de carreira, né, dentro do, dos meios de comunicação e tudo mais. Então, essa tem sido a marca dele, né, e nesse sentido eu não vejo nenhum tipo de atuação que não tenha sido esperada nesse sentido. Agora, durante a campanha, o Donald Trump se posicionou falando muito que não gastaria dinheiro com guerras, não se envolveria em conflitos, né? Que ele preocuparia em gastar dinheiro, em fazer investimentos internos no país, né? Agora, com a entrada dos Estados Unidos aí nesse confronto, como você analisa as consequências políticas para Donald Trump daqui para frente? Ou seja, a gente pode falar que haverá consequências? Eu acho que assim, o envolvimento dos Estados Unidos foi muito pontual, né, nesses bombardeios e condicionado à questão de forçar esse campo de negociação entre Israel e Irã, né? Essa última postagem, agora recente do Donald Trump, vai nessa direção. Então, eu não vejo grandes envolvimentos, né, ou digamos, uma escalada do ponto de vista de gastos militares, né, no sentido de guerras ou operações específicas iniciada pelos Estados Unidos, né? É importante lembrar que também esse tipo de conflito
militar não foi iniciado pelos Estados Unidos, foi uma operação de Israel. Obviamente, com comunicações com os Estados Unidos. Então, eu vejo que os gastos militares, no caso do atual governo, vão ser muito mais nessa direção dessa nova geopolítica de rivalidade com a China, né? E os Estados Unidos consolidar ainda sua vantagem tecnológica militar em relação à China, né? Então, nesse sentido, a própria operação que nós vimos dos Estados Unidos no ataque às instalações nucleares iranianas, né, demonstra uma capacidade de projeção de poder que a gente, até onde sabe, a China, por exemplo, não teria essa capacidade de fazer algo paralelo ou semelhante. Então, isso também, né, tem que ser interpretado nesse contexto. A gente viu mais cedo um pouquinho ali a questão do estreito ali de Hormuz, né? A gente viu que há uma possibilidade de o Irã fechar a passagem de petróleo ali, o que traria provavelmente muitos problemas para o mundo inteiro. Esse tá lá, Hormuz, o estreito ali, por onde passa petróleo ali, gás natural, muitas coisas que saem, muitos produtos que são exportados saem dali e passam. Um dos principais parceiros, no caso, compradores aí do Irã, é a China, que seria prejudicada nesse caso. Então, fechar esse estreito, interromper essa passagem, o que tem causado muita preocupação em todo mundo, porque com medo do aumento do petróleo, que pode acontecer se realmente essa passagem for bloqueada, essa relação fechar ali e deixar de fornecer petróleo para a China, um dos principais parceiros do Irã, seria um problema naturalmente também, né? Claro, e por isso que talvez, do ponto de vista operacional, o Irã não faça isso, uma vez que a própria China, né, interpretaria isso como algo que a prejudicaria. A Rússia também, em certa medida, em razão da questão do fluxo do petróleo e do gás, né? Então, o Irã enfrentaria uma grande pressão por parte de países, inclusive seus aliados, né, com os possíveis prejuízos que isso traria, uma vez que o Irã não conseguiria garantir uma seletividade desse fechamento, né, e a permanência, então, do fornecimento de petróleo ou das transações de petróleo e gás, China, Rússia e outros possíveis aliados. Então, eu acho que isso, novamente, está muito mais hoje no campo do que é essa nova geração de guerra, né, que trabalha com a comunicação, com a guerra de informação, para tentar forçar algum tipo, né, de dissuasão, do que propriamente um ato que possa ser operacionalmente viável e realizável por parte do Irã, né? Então, é por isso que, por mais que tenha sido aprovado isso, né, ainda você precisa da última palavra, né, da liderança iraniana, e que isso está sendo muito mais jogado na mesa para pressionar certas negociações do que uma operação efetiva pela qual o Irã possa realizar. Porque ele sabe que se ele realizar essa operação, ele vai, talvez, ser pressionado, inclusive, pelos seus próprios aliados, como China e Rússia. Agora, professor, a motivação central, a gente sabe, dos Estados Unidos aí nesse conflito seria interromper o programa nuclear iraniano, né? Mas muitos especialistas têm falado pelas redes sociais que há sinais que os americanos também pretendem derrubar o regime dos ayatollahs. Qual que é a sua avaliação sobre essa questão? Assim, do ponto de vista das declarações do governo americano, tanto por parte do secretário de Estado, como do próprio Donald Trump, né, eles têm uma postura muito diferente das últimas administrações americanas, que é garantir essa projeção do poder dos Estados Unidos, mas não ter uma interferência permanente dentro, principalmente do Oriente Médio, né? O próprio presidente Trump, no seu primeiro mandato, tentou atuar aí na retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, e eles partem um pouco dessa linha, dessa filosofia de que os Estados Unidos vão projetar poder para garantir os seus interesses nacionais e de segurança,
Porém, né, aquele modelo de botar as chamadas tropas no chão, né, para promover esse tipo de atuação, eu creio que só ocorreria caso, né, o atual regime iraniano realmente não cedesse nessa questão do seu programa nuclear. Aí sim eu acho que os Estados Unidos, junto a Israel, procuraria, né, uma forma aí de táticas mais avançadas de guerra de última geração, de desestabilizar regimes, provocar algum tipo de mudança, revolta popular, estimular as oposições dentro do próprio Irã para fazer essa troca. Mas, ao que tudo indica, ainda isso não está como uma opção, né, que seria inevitável, ou como uma intenção de primeiro plano por parte dos Estados Unidos. Tá certo. Professor Lucas Azambuja, o Lucas é professor de Relações Internacionais. Muito obrigada mais uma vez por atender o nosso chamado e pelas contribuições nesta noite, viu? Até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite, obrigado.